frutas higienizadas e devidamente embaladas com plástico filme ou um pote individualizado, tá bom? Se for uma salada de frutas, traga num potinho com tampa, amém? Nós vamos, como nós sempre fazemos, a última ceia do ano. Lembre-se, nós não vamos fazer dia 27, que seria o último domingo, mas vamos fazer dia 28, né? Nós vamos fazer agora dia 20, a nossa ceia às 18 horas, tá bom? Então, estamos cancelando o culto da manhã às 9 nesse próximo domingo, tá bom? Esses avisos, quero convidar aqui o nosso irmão Alan, supervisor da rede Hope. Quero que você aplaude o Senhor pela vida dele e levante suas mãos para orar por ele. Ele estará ministrando a palavra de Deus para nós e eu creio que Deus vai falar grandemente ao teu coração. Pai soberano, estamos aqui diante da tua presença, Senhor. Eis, Pai, a tua palavra, e diante do Senhor eu peço, fale conosco, fale com a tua igreja, edifica a nossa fé nessa noite e a fé dos irmãos também que estão nos acompanhando via YouTube. Usa a vida do nosso irmão Alan, o abençoe, continue prosperando, Senhor, é o que eu te peço e já te agradeço, Senhor. Ó Deus, obrigado pela oportunidade de ouvir a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém? Concentrado aqui para colocar a palavra foi fraco, né? Pai do Senhor, igreja? Amém. Então tá bom. A gente fica ali. É complicado quando a gente vai pregar. A gente fica aguardando e não sei quantos de vocês já sentiram o coração não bater aqui, ele bate aqui assim, ó. Ele fica palpitando aqui em cima e fala, calma, volta, aguenta. Porque a gente sabe que é uma grande responsabilidade estar aqui, a gente estuda a palavra, a gente é abençoado por Deus com a palavra. E ontem, quando eu estava, hoje pela manhã, quando eu estava meditando nessa palavra, eu até falei com a Rê, eu falei como é maravilhoso a gente levar a palavra, porque o momento que a gente está elaborando, o Senhor vai nos moldando, sabe? Ele vai nos lapidando, assim, ele vai falando, ó, tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali, ó, talvez você não esteja fazendo desse jeito. E isso corta pra gente e a gente vem e traz o que o Senhor nos edificou. A palavra é basicamente isso, o que o Senhor nos edifica, Ele quer edificar a igreja também. E é uma responsabilidade enorme estar aqui à frente, mas eu sou muito grato por esses momentos. E eu creio que não só eu, mas muitos que estão aqui ainda vão trazer essa palavra aqui, em nome de Jesus, amém? Ixi. Quantos vão trazer a palavra aqui ainda? Amém. Ó, que a palavra de hoje, ela está ligada a isso, hein? Quantos vão trazer a palavra aqui hoje? Amém. Vi só alguns, mas tá bom. Eu creio que o Senhor vai tocar ainda no coração da ministração. Bom, eu queria hoje falar com os irmãos é uma resposta de uma pergunta. Vocês vão entender no final. Como de fato mover o monte chamado eu de lugar? Vocês podem repetir comigo. Como de fato mover o monte chamado eu de lugar. Glória a Deus. Muitas vezes nós estamos parados em algo, nós não conseguimos se deslocar por um determinado outro ponto, por algum motivo, alguma coisa que nos impede. E é isso que eu queria trazer para vocês. Eu não trouxe, como a gente sempre fala assim, um versículo base para começar, mas eu vou discorrer de alguns versículos ao longo da ministração. Então assim, não vai ter aquele, o versículo X que é a palavra que o Alan levou, mas não, vai ter vários versículos ao longo da ministração que vão dar base a todo esse contexto que o Senhor falou comigo. Então assim, existe, o que eu queria falar para vocês, eu até estava comentando na célula, que existe uma grande diferença entre você acreditar em algo e você saber que aquilo vai de fato acontecer. Como que eu posso descrever isso? Sei lá, imagina que você está num determinado lugar e tem uma parede, sei lá, estou colocando um exemplo aqui, e atrás daquela parede tem alguém, mas você não sabe, mas chega uma pessoa em você e fala assim, do outro lado tem uma outra pessoa, você acredita nisso? E você fala assim, olha, eu acredito, mas da forma que você acredita, existe a possibilidade de não ter ninguém daquele outro lado da parede, você não sabe,
mas você acredita que possa ter porque fulano falou que tem. Mas de fato saber que existe alguém lá que faz, né? Então você sai do acreditar para o saber, por ter certeza que aquilo de fato existe, né? Quantos estão entendendo? Por exemplo, se você coloca a mão numa caixa preta e alguém fala, olha, aqui tem um 100 reais. E você fala, pô, eu acredito que possa ter 100 reais, porque essa pessoa está me falando, mas você não sabe se existe realmente aqueles 100 reais. Você acredita, existe a possibilidade de ter, mas a partir do momento que você coloca a mão lá e você pega aqueles 100 reais, você fala, cara, de verdade tem esses 100 reais aqui. Então você sabe que tem. Então existe uma diferença entre acreditar e saber que algo existe. Acreditar em alguém, confiar em alguém, acreditar em alguém e saber que aquela pessoa ela é confiável. Existe uma grande diferença. Não sei se vocês conseguem me entender. Se alguém falar para mim, eu olhar, por exemplo, o Neymar, que todo mundo conhece. As pessoas podem até falar que ele é uma pessoa do bem. O Neymar é um cara do bem, é um cara legal, um cara simpático, é um cara... Podem falar, e eu acredito que ele possa ser assim, mas eu de fato não sei se ele é assim. Eu não sei se eu posso confiar nele. Por quê? Porque eu não conheço, eu não convivo com ele. E é esse ponto que eu queria trazer aqui. Existe uma grande diferença entre acreditar em alguém e de fato saber que aquele alguém é confiável. Quantos conseguem entender isso? Amém? Glória a Deus. Então assim, quanto mais nós se aproximamos de alguém, quanto mais nós convivemos com alguém, maior é a possibilidade de a gente conhecer ele, da gente de fato confiar nele, né? Portanto, sabemos de fato quem a pessoa é. Então é o convívio, é o estar próximo, é o andar junto, é você conhecer o seu esposo, a sua esposa, seu namorado, sua namorada. Quando você conhece, você acredita que ele possa ser uma pessoa boa, uma pessoa, nossa, uau, que maravilha, eu vou ver com essa pessoa pro resto da vida. E quando você começa a andar com ela, quando você começa a entender ela, quando você casa, quando você vive, você vai acreditando à medida do tempo que ela vai te dando essa credibilidade. E com Deus é a mesma coisa, né? Então, quanto mais você sabe quem Deus é, mais você coloca em prática o quê? A sua fé. Porque a fé, ela está ligada ao saber quem é aquela pessoa. Porque quando você lê lá em Hebreus, capítulo 11, a fé é a certeza. Eu não vou continuar o restante do versículo, mas ele começa a parte A do 11:1, Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que você espera. É a certeza, você sabe que vai acontecer aquilo que você espera. Por quê? Porque você anda com Deus, você está com Deus, você vive com Deus, você busca Deus. Então quando você está junto de Deus, você sai do acreditar por saber, por confiar que Deus é, e a sua fé aumenta. Quantos conseguem entender até aqui? Amém. Quantos concordam nisso que eu estou falando? Glória a Deus. Então, quanto mais você conversa com Deus, mais você sabe quem Ele é. Abre para mim Romanos, eu vou precisar da ajuda do pessoal da sonoplastia com esses versículos, que a gente vai abrir uns 5, 6 versículos ao longo da ministração. Abre em Romanos, capítulo 10, verso 7, por favor. Romanos, capítulo 10, verso 7. Então até aqui eu falei que quanto mais eu estou com Deus, quanto mais próximo eu estou de Deus, quanto mais eu ando com Deus, mais eu confio nele. O ato de confiar, eu tenho a certeza que eu sei quem Ele é, então eu tenho fé em Deus. Amém? Glória a Deus. Romanos 10, 7. Será que eu anotei certo, meu Deus? Romanos 10, 17, desculpa. Romanos 10, 17. Amém? Versículo bem conhecido, para não ficar só nas minhas palavras, quero mostrar. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, como que eu vou se juntar a Deus? Como que eu vou andar com Deus? Quando que eu vou aumentar a minha fé em Deus? A palavra de Deus nos diz lá em Romanos 10, 17, ora, a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, nós saímos da nossa casa, nós saímos dos nossos lares, nós se arrumamos, nós viemos até aqui, nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Então, subentende-se que automaticamente o fato de você estar ouvindo a palavra de Deus hoje, a tua fé está aumentando, amém? Amém.
Concorda? Glória a Deus. Então até aqui estamos indo bem. Então nós estamos aumentando nossa fé no dia de hoje porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Olha, que bênção, eu estou estudando a palavra de Deus, eu estou meditando na palavra de Deus. Então se nós viéssemos para a igreja todos os dias, se tivesse culto todos os dias, se fosse para a cela todos os dias, se todos os dias eu pegasse a palavra de Deus, escutasse e lesse ali, entendesse e falasse com Deus, automaticamente a minha fé em Deus aumentaria cada vez mais. Concordam? Glória a Deus. Então, a palavra de Deus também fala que se tivermos uma fé do tamanho do grão de uma mostarda, nós conseguimos falar para o monte, sair do ponto A para o ponto B. Né? Vocês conhecem essa palavra, fica lá em Mateus 17:20. Coloca para mim, por favor, Mateus 17:20. Mateus 17:20. Então a gente está praticando da palavra de Deus, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, a nossa fé está aumentando. E a palavra de Deus diz também, lá em Mateus 17:20, que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, essa fé, a gente consegue fazer com que o monte mova-se do ponto A para o ponto B. Então ele fala assim, Jesus dizendo, e disse-lhe Jesus, por causa de nossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. E ainda ele completa, não é só trazer o monte do ponto A para o ponto B, é assim, nada vai ser impossível para você. Sabe por quê? Porque Deus, ele é o cara, ele faz tudo acontecer, ele criou os céus e a terra. Então a gente consegue entender, até aqui, né, recapitulando tudo isso, se eu venho, existe um abismo entre acreditar e o saber. Todo mundo entendeu essa parte. E quando eu sei que alguém quando eu conheço o caráter daquela pessoa, eu confio mais nela. E quanto mais eu confio em Deus, mais fé eu tenho, porque eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu estou escutando a palavra de Deus, eu estou meditando na palavra de Deus. E aí a palavra de Deus nos diz que quem tem fé desse tamanho, nada é impossível. Eu vou até além, não vou nem falar do ponto A para o ponto B. Nada é impossível. Olha que bênção. Então eu entendo que eu sou quase um superman, um super-homem, se eu estou na presença do Senhor. Porque nada para mim é impossível. Nada, tipo, é nada. Vocês conseguem entender o que é nada? É assim, pode estar acontecendo o que estiver acontecendo, nada é impossível para você, porque você crê em Deus, você está próximo de Deus, você anda com Deus. Amém? Quantos conseguem entender? Amém. Glória a Deus. Vai ser uma palavra bem curta, bem rápida, mas direta, e você vai sair daqui entendendo aquela pergunta que a gente fez lá no começo. Pois bem, então, podemos analisar até aqui que a fé, ela se pode ser medida. Vocês concordam? Se Jesus, ele fala ali naquele momento que os discípulos estavam tentando expulsar um demônio, e eles não conseguiram, e Jesus fala, olha, vocês não conseguiram porque vocês têm pouca fé. Digo-vos, pois, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, existe uma medida. Deus, ele consegue medir a minha e a sua fé. Ele sabe o quanto de fé que tem dentro dos nossos corações. Ele sabe o quanto que nós confiamos nele. Ele sabe o quanto nosso coração está voltado para ele. Eu não sei como que ele mede isso, eu não sei qual que é a unidade de medida que ele utiliza, mas aqui fala do tamanho de um grão de mostarda. Nós não conseguimos ver, essa fé não é palpável, eu não consigo pegar e falar assim, nossa, minha fé agora está do tamanho de um grão, sei lá, de feijão. Eu não consigo, mas Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o quão nós estamos voltados a ele, o quão nós acreditamos nele. Amém? Quantos conseguem entender isso? Tá claro até aqui? Estão entendendo? Preste bastante atenção, hein? Fique ligado. Pois bem, então, por aqui, até aqui, né? Não conseguimos... E assim, vamos lá, desculpa. Então, a gente entende que eu tenho que chegar num nível específico de fé. Né? Eu sei que eu tenho que escutar mais a palavra de Deus, eu tenho que ouvir a palavra de Deus, e eu tenho que chegar no nível do tamanho do grão de mostarda, porque se eu chegar no nível do tamanho de grão de mostarda, eu já consigo fazer coisas maravilhosas. Só que a gente parece que não chega, né? A gente não consegue chegar, porque muitas vezes em nossas vidas nós não conseguimos fazer o sobrenatural acontecer. E por que será? Que se a gente pega, a gente fala assim, cara, eu venho para a igreja, eu faço tudo isso que você está falando na aula, eu venho para o culto, eu medito na palavra,
eu louvo o Senhor lá quando eu estou lavando a louça, eu coloco louvores, sabe? Eu estou com o Senhor, eu oro em casa, quando eu acordo eu oro, quando eu for almoçar eu oro, quando chega um alimento do café da manhã eu oro, agradeço a Deus, eu estou buscando constantemente a palavra de Deus, e parece que a minha fé não chega no grão de mostarda, porque as coisas não acontecem na minha vida. É só eu que passo por isso? Acho que é só eu que passo por isso aqui, eu falo, cara, parece que eu não consegui alcançar ainda, parece que as coisas não vão. Mas Senhor, eu escuto a Tua palavra, e eu creio que toda vez que eu escuto, eu medito na Tua palavra, a minha fé está aumentando cada vez mais. E por que não conseguimos alcançar os nossos sonhos? Por que nós não conseguimos, sabe, fazer com que as coisas de fato aconteçam em nossas vidas? Por que será que isso acontece? Talvez você esteja entendendo e falando assim, porque eu tenho pouca fé ainda, eu não cheguei nesse nível de mostarda. Talvez eu tenha que ir mais ainda. Eu tenho que buscar mais, eu tenho que orar mais, eu tenho. E sim, nós temos. Tudo que nós fazemos para Deus, tudo que nós buscamos em Deus, tudo que nós, estamos buscando em Deus é pouco perto do que nós temos que fazer. Você pode achar que você já fez muita coisa, que você faz muita coisa para Deus, mas de fato eu te falo, é pouco o que você faz para Deus até aqui. A gente tem que ir mais, tem que ir mais além, tem que ir mais além. E assim, por que será que as coisas não acontecem? E a grande sacada de tudo isso, vamos imaginar aqui a gente indo para o encontro. Quando a gente vai para o encontro, as coisas acontecem, né, pastor? Quando a gente vai para o encontro, quantos aqui já foram para o encontro? Glória a Deus. Quando a gente vai como equipe para o encontro, cara, se alguém falar pra gente mover o monte lá, a gente é capaz de a gente orar e as coisas acontecer. Eu não duvido não, de verdade. Por quê? A gente busca aqui, a gente jejua, a gente ora, a gente, tá 100% ligado em Cristo, a gente faz tudo, a gente chega lá, a gente soa de tanto orar, a gente perde a voz de tanto orar, a gente não dorme porque a gente está pensando no dia de amanhã, e a gente está, 100% feliz. Às vezes a gente vem para o culto, a gente recebe uma oração dessa que o pastor fez, a gente recebe um momento de oração, um momento de louvor abençoado que teve aqui, a gente sai daqui, cara, essa semana tudo vai acontecer. Essa semana vai ser a semana porque a palavra veio, a palavra falou, Deus falou comigo, agora vai. Quantos já saiu daqui assim? Eu já saí daqui assim várias vezes. Aí chega na segunda, você fala, putz, será? Mas, ontem eu tava daquele jeito, mas agora já não estou mais. E aí já bate o será, e na terça você já fica assim, na quarta você fala, eu vou ficar por aqui. Quando você vai ver, passou a semana. E aí volta mais um culto, e aí volta mais um encontro, porque no encontro é a mesma forma, eu vejo do mesmo jeito. A gente se prepara um mês antes, vai para o encontro, faz tudo lá no encontro e tal, aí volta do encontro, a gente consegue ainda ir até o sábado do pós-encontro, e depois a gente vai, acabou o ciclo, fechou, vou dar uma descansada, agora foi. E aí o que acontece? As coisas, na verdade, o que acontece? Nada, as coisas param de acontecer, porque você não está mais ainda naquele nível, naquele pico de fé. A gente parece que dá uma retrocedida, cara, e não é isso. E o fato é, por que quando a gente vai para o encontro, por que quando a gente está num culto abençoado, que você fala, cara, esse culto foi 100% para mim, as coisas ainda não vão, a gente dá aquele pico de emoção, a gente dá aquele pico de fé, a gente recebe uma injeção assim de fé na nossa veia, no nosso sangue, no nosso coração, e aí a gente sai daqui daquele jeito. Só que o fato é que quando nós saímos daqui, ao invés de a gente segurar a fé com a gente e alimentar e retroalimentar ela, nós matamos a nossa fé. Simplesmente nós matamos a nossa fé. Mas Alan, como assim? Cara, você recebe uma palavra abençoada, você vai para o encontro, você vem para o culto, você às vezes está na sua casa mesmo e Deus fala com você e você fala, caraca, que louco, que uau. E aí você tem aquilo, a fé entra viva e eficaz dentro do seu coração. E aí no dia seguinte você mata ela.
Nós matamos a nossa fé poucos minutos, poucas horas, poucos dias depois que nós recebemos. Mas como que eu mato a minha fé? Abre para mim, por favor, em Tiago, capítulo 2, verso 14 e 26. Do 14 ao 26. É muitos versículos, mas eles são versículos pequenos e você vai entender. Tiago, capítulo 2, do 14 ao 26. Preste bastante atenção. Como que nós matamos a nossa fé? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? Próximo. Bugou? Amém. E se o irmão ou a irmã estiverem, não sei o que está escrito, e tiverem falta de mantimento cotidiano, 16, e alguém de vós lhe disser, ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. 19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios os creem, e estremecem até. 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar os seus filhos a Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras. Não foi justificada pelas obras quando recolheu os comissários e o despediu para outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também é a fé sem obras é morta. Amém? Somente até aqui. Então a gente vem para o culto. A gente adora o Senhor. Pode deixar, irmão, está tudo bem. Era minha, mas está tudo bem. Obrigado, valeu. A gente vem para o culto, a gente sai daqui, sabe, cara, agora vai, agora sim, agora o que Deus falar para me fazer, eu vou fazer. Se Deus falar para me virar para a direita, eu vou virar para a direita. Se Ele falar para mim para a esquerda, eu vou ir para a esquerda. Se Ele falar para, eu paro. A gente sai daqui assim. Hoje você vai sair daqui assim. Você vai, eu tenho certeza que você vai, porque você vai falar, eu preciso fazer a obra do Senhor, eu preciso andar no caminho do Senhor, porque senão a fé sem obras ela é morta. Você sai daqui e o Senhor fala, você tem que fazer isso, e você fala, não, eu não vou, morreu, pronto, acabou. Mais uma semana vai se passar, mais um mês vai se passar, mais dias vai se passar, e a sua fé simplesmente morreu novamente. Mas eu fui para o culto, mas você não fez nada, cara. A gente não fez nada. Toda vez que a gente para, a gente perde. Toda vez que a gente deixa de fazer, a gente perde. Você acha que se Abraão, quando Deus falou, vai e entrega Isaque, se ele não tivesse ido, ele seria pai de multidões? Não seria. Quando a Raabe, quando os profetas falaram assim, eu preciso esconder lá o pessoal lá, porque eles vão entrar lá na Nova Jerusalém, e eles vão ter que rastrear tudo lá para ver como que é as coisas. Se Raabe não tivesse guardado eles na casa, não teria ganhado a vitória, não teria voltado, os soldados teriam morrido, porque o pessoal teria visto ele. E o ato da fé dela, entendendo que aqueles homens eram soldados de Deus, e ter segurado eles ali, escondido eles na casa dela, ela foi justificada pela fé. A obra dela justificou a fé dela. A obra dela faz com que a fé dela permaneça viva. E somente quando a gente tem a nossa fé permanente e sempre constante no Senhor, é que as coisas irão acontecer. Glória a Deus, aleluia. Sabe, quando a gente não consegue, a gente acha que a gente está, estou lá em cima, agora estou cheio de fé. E aí, sabe um copo d'água, uma garrafa, a garrafa está vazia,
Você vem com a água e você enche e vai enchendo. E da mesma maneira que você enche, ela derrama, porque tem um furinho lá na garrafa. Tem um furinho no copo. Tem alguma coisa que faz com que a água vá e vá embora e simplesmente o copo nunca está cheio. Então a gente nunca consegue atingir essa medida que eu mencionei lá atrás, que é tão importante, que é ter uma fé do tamanho do grão de mostarda. Porque toda vez que eu encho, ela vai embora. Quando eu começo a crescer, ela vai embora. Porque eu não sou constante na presença do Senhor, porque eu não faço a obra de Deus. Ah, mas fazer a obra de Deus é só vir e pregar no culto? Não. Fazer a obra de Deus é só vir e ministrar no louvor? Não. É só vir tocar a bateria? Não. É o que é a obra de Deus. Sabe, é quando o Senhor fala assim, você tem que doar essa cesta para alguém aqui hoje, e você vai lá e doa. Porque a Raabe, ela simplesmente só colocou entre aspas, porque se alguém descobrisse que as pessoas estavam ali na casa dela, ela seria morta também. Houve um conflito entre ela e a atitude que ela tinha que fazer. Mas o fato de ela confiar em Deus fez com que ela tomasse aquela decisão. E muitas vezes nós vamos ter conflitos. O Senhor vai falar assim, olha, você tem que parar agora. E você vai falar assim, mas Senhor, se eu parar agora vai dar ruim. E aí você fala, não, mas se Deus está falando para me parar, eu vou parar. Você fez a obra de Deus, você foi justificado. Aleluia. Sabe, o que você absorveu aqui no culto, ele ficou, ele permaneceu, ele não se esvaziou. Sabe, então assim, a gente às vezes perde a nossa bênção, porque a gente não pratica o que o Senhor quer. E eu falo isso não só a vocês, não, muitas vezes eu mesmo. Quantas e quantas vezes o Senhor falou, Alan, não é agora. Esse ano mesmo, ano passado, eu estava praticamente discutindo com Deus. Toda vez que eu discutia com Deus, eu perdia o quê? Eu perdia a minha bênção, eu perdia a fé nele. Porque parecia que as coisas não iam, as coisas não andavam. Eu vinha para o culto, ai que bênção, que top, que culto maravilhoso. E na semana eu queria uma coisa A, mas Deus queria uma coisa B, e eu não fazia coisa B. A minha fé nele só diminuía. A vontade de adorar só diminuía, porque eu não estava fazendo a vontade dele. E quantas vezes nós deixamos de fazer a obra do Senhor e matamos a nossa fé sem ao menos saber que estamos matando a nossa fé. Então, em nome de Jesus, não mate sua fé, em nome de Jesus. E como fazer para mudar tudo isso? Lá em Jeremias 18, capítulo 1, não precisa abrir, Jeremias 18, versículo 1. Se você começar a ler a história de Jeremias, a palavra de Deus fala que veio a palavra do Senhor a Jeremias mandando que ele fosse à casa do oleiro. Então imagina que hoje, talvez você seja esse copinho furado, talvez você seja aquele vaso que não consegue sustentar uma vida de uma planta, porque você enche ele de água e a água vai embora, como se nem tivesse pego na planta. E o Senhor fala, olha, simplesmente seja humilde, desça à casa do oleiro, deixa eu te moldar conforme eu querer a tua vontade. Deixa eu fazer o vaso mais bonito. Ah, mas Senhor, vai doer. Vai doer. Ah, Senhor, mas eu não sei se eu consigo ir até a casa do oleiro. Cara, simplesmente vai. Ele está falando, eu não sei qual que é o seu, eu não sei aonde que é o seu oleiro, eu não sei o que Deus quer que você faça, eu não sei o que o Senhor quer te mostrar, eu não sei. Mas você sabe, porque o Espírito Santo de Deus ministra no seu coração. Sabe, eu não consigo falar assim, fulano, você tem... não, eu não sei, de verdade, eu não sei. Eu acho que ninguém que está aqui sabe, a não ser nós mesmos. Quando o Senhor fala assim, olha, cara, acorda e ora a mim. Quando o Senhor fala assim, liga para fulano, fala com ele sobre isso e aquilo, faça. Quando Deus falar, leia a palavra, leia. Quando Deus falar, faça. Não mate a sua fé em nome de Jesus. Desça a casa do oleiro e deixa ele te renovar em nome de Jesus, amém? Não deixe a sua fé morrer, faça a obra de Deus. Só permanecerão na fé aqueles que não deixam a sua fé morrer. A gente está chegando em final de ano e o pastor ministrando, e durante essa ministração do pastor, eu fiz uma contagem de quantas cadeiras nós temos aqui. Se eu não contei errado, nós temos 68 cadeiras aqui. E dessas 68, pela minha contagem, tem cerca de 25 a 30 pessoas, não sei quantos que estão no online. Mas essa igreja já teve muitas e muitas pessoas, já teve mais de 100 pessoas num culto só. Eu sei que a gente está em distanciamento, que tem pandemia, que tem tudo. Mas, por dúvida, quantas pessoas tem no online? Você sabe dizer de cabeça? 9 pessoas no online? 9 com 28, 9 com 30, 39. 40 pessoas estão assistindo o culto hoje. De 100 e poucas que a gente tinha dentro da igreja.
Será que essas pessoas deixaram a fé dela morrer? Será que elas escutaram a palavra e um dia estava cheia da presença do Senhor e deixou de fazer a vontade de Deus? Deixou de fazer a obra do Senhor e hoje a fé dela se esmoreceu. Eu estou falando as restantes, porque se você for pegar de 40 para 100, 60 pessoas. 60 pessoas, mais da metade não estão mais com a gente hoje. Por que será? E a palavra de Deus nos diz lá em Mateus que por aumentar a iniquidade o amor de muitos esfriarão. Talvez o amor deles se esfriaram, porque eles deixaram de crer no Senhor, porque eles deixaram de fazer a vontade de Deus. Eles achavam, ou muitas vezes nós achamos, que o fato de vir para o culto já está bom, já está ótimo. Eu vou para o culto todo domingo, eu sento lá na cadeirinha, escuto a palavra, beleza, escutou a palavra, aumentou a fé, só que você não praticou, ela morreu, e você está saindo cada vez mais da presença do Senhor. Então talvez essas pessoas, ou talvez um de nós no amanhã, eu creio que não, em nome de Jesus, a partir do momento que a gente matar a nossa fé, a gente vai se distanciar do Senhor. Então, sabendo disso, não mate a sua fé, em nome de Jesus. E olha, vou falar uma coisa para você, abre para mim em Hebreus capítulo 11, verso 6. Quantos aqui gostam de... Eu sou filho, eu sou filho do meu pai Antônio ali, e eu gosto de agradar ele, sabe? Sempre que eu sei que eu estou fazendo bem para ele, tipo, que eu não vou contra as vontades dele, que eu não estou indo contra o que ele quer para a minha vida, eu estou agradando ele. E toda vez que eu agrado ele, cada vez mais, ele tende a me abençoar, ele tende a me dar coisas. Não por interesse, porque é algo recíproco da nossa parte, sabe? Quando a gente abençoa alguém, parece que é uma obrigação da pessoa te abençoar, mas não é porque ela está retribuindo, porque você abençoa, não, porque simplesmente o nosso ser é assim. Então, quando a gente tem fé em Deus, nós o agradamos, mas quando nós não temos, a palavra de Deus nos diz no capítulo 11, verso 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar-lhe, né? Que aqui ele está falando de Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que os buscam. Então, quando nós viemos para o culto, nós, estou cheio de fé, e nós perdemos a fé, nós estamos, de uma certa forma, não estamos mais agradando a Deus, desculpa. É impossível. Lá atrás eu falei que com fé, todas as coisas, nada é impossível para Deus. Quando você tem fé em Deus, nada é impossível para Deus. Mas quando você não tem fé em Deus, é impossível agradá-lo, cara. E qual pai que tem o prazer de abençoar um filho que ele não está se agradando? Acho que quem é pai aqui sabe que não tenho vontade de abençoar. Eu sei que ele é meu filho, eu sei que eu amo, eu sei, mas aquele prazer de abençoar, aquela, sabe, vontade que brota, sabe, do fato do filho ser dele de fato, Deus não está sendo agradando de nós. Então que a gente possa agradar a Deus, cada vez mais e mais aumentar a nossa fé nele. E respondendo a pergunta lá do tema, lá de trás, quando a gente olha, como de fato mover um monte chamado eu de lugar, quando eu falo um monte chamado eu, é você, é cada um que está aqui. Como eu movo-me a mim mesmo, como eu faço que eu saia da situação que eu estou vivendo, da dificuldade que eu estou vivendo, para um ponto melhor, para uma situação melhor. Como que eu faço isso? Qual que é? Não é mágica, é simplesmente manter o máximo de fé vivo dentro de você. Sabe, quando você sair daqui, mantenha ela na semana. Como? Fazendo a obra de Deus. Faça a vontade dele, é simples. A gente complica muito o evangelho. Parece que é um negócio suave, meu Deus. Parece que é impossível estar na presença de Deus. Cara, é simples. Se mantenha na presença dele, não tem dificuldade. Quando você está com Jesus Cristo, você está com tudo. Não precisa de mais nada, é tudo por ele, é tudo para ele. Glória ao Rei eternamente, amém. E ponto, é só isso, é só você permanecer. Simplesmente mantenha o máximo de fé viva dentro de você. E no momento certo, você será capaz de mover esse monte. Às vezes a gente quer tudo para agora. Eu fui no culto e essa semana vai acontecer tudo. Não, vai acontecer no tempo certo, no tempo de Deus. Mantenha a sua fé viva.
A gente fica pensando, não, agora vai, agora eu fui para o culto, eu dei a palavra, eu fiz oração, eu estou de jejum, eu fiz tudo, então minha fé, eu estou lá no ápice de tudo, mas se não for para acontecer, não vai acontecer. E ponto, final, acabou, não tem mais essa. É Deus quem faz, é no momento dele, é quando ele quer, é quando ele acha que quer, é quando deve ser. No momento dele é o tempo exato, é o tempo perfeito. Eu tive que aprender isso esse ano. Eu passei por situações que eu falava, Senhor, eu não quero mais, Pai, eu não aguento mais. Mas eu falava, no meu tempo, fica quieto e simplesmente continue me adorando, continue tendo fé em mim, continue fazendo a minha vontade. É difícil, eu sei que assim, parece, a fé do Alan nunca abala, a fé do pastor nunca se abala. Sim, abala, mas a gente continua fazendo a obra, a gente não mata ela. Entende o que eu quero dizer? Você entende o ponto que eu quero chegar? Tipo, às vezes você está triste, às vezes você está passando por uma dificuldade e fala assim, eu não vou louvar hoje, eu não vou pregar hoje. Como aconteceu da última vez, o pastor falou assim, vem pregar. Eu falei, não, pastor, eu não vou. Mas no momento seguinte, o Espírito Santo falou, você vai pregar. Eu falei, não, pastor, pode deixar que eu prego. Não sabia nem o que eu ia pregar ainda. Mas eu continuei fazendo a obra. E aí minha fé não morreu. Talvez se eu não tivesse pregado naquele dia, eu não estaria pregando aqui hoje. Talvez se eu não tivesse vindo ministrar um louvor, qualquer um dos cultos atrás, eu não estaria ministrando a palavra hoje. E é isso que a gente tem que entender, é difícil? Vai ter momentos que você vai falar, poxa, não consigo, mas é simples. Não é, ai meu Deus, que difícil. Na verdade, assim, é simples, não é questão de é difícil, é simples. Tipo, é difícil, mas é simples, continua. Difícil mas é simples, continua. E às vezes a gente para. E o que eu quero trazer na ministração de hoje, não mate a sua fé em nome de Jesus. Vai ter dias que você vai falar assim, cara, eu não vou para o culto hoje, porque aconteceu isso. Se você não vir, você não alimentou a sua fé. Quando você não alimenta a sua fé, a tendência de você sair da casa do Senhor, da presença do Senhor, ela aumenta cada vez mais e mais. Em nome de Jesus, se coloque de pé, a gente possa fazer uma oração. Glória a Deus. Quantos entenderam a palavra? Quando eu perguntei lá atrás, eu perguntei brincando da questão de vir um dia ministrar aqui na frente. Mas o ato de vir ministrar aqui é a obra do Senhor também sendo feita. Talvez você não vai vir ministrar aqui, mas você vai vir um dia tocar um instrumento. Talvez você vai vir um dia limpar a igreja. Talvez você vai vir um dia cuidar das crianças na festa que está vindo aqui, que vai acontecer. Talvez você vai participar da adoração com a gente. Talvez você vai sair daqui e você vai ministrar a palavra de Deus para alguém que passou aqui na rua e você sentiu no coração de ministrar na vida dela. Talvez você vai estar no seu trabalho e você vai falar assim, cara, que vontade louca é essa de falar com o meu chefe que Deus ama ele. Aleluia. Isso é você alimentar a sua fé. Isso é você continuar fazendo a obra de Deus. Porque quando Deus pede, a gente faz. Quando a gente faz, a gente mantém a nossa fé viva nele, em nome de Jesus. Continue firme, sabe? Continue presente no Senhor. Não deixa ser um momento. Não deixa ser tipo o calor de estar só no culto e eu vou para o culto e está tudo bem. Não é só vir para o culto. O culto a gente vem e se abastece da presença de Deus. A gente se enche da presença de Deus. E a gente sai e usa lá fora. E tem que usar, porque se você não usar, você vai perder, cara. E quando você perde, você não agrada a Deus. Então, em nome de Jesus, feche seus olhos. Eu não sei o que o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Talvez ele esteja ministrando alguma coisa que você deixou passar nessa semana. Algum momento que houve um deslize, houve alguma falha da sua parte. Talvez ele está ministrando no seu coração alguma coisa que o Espírito Santo falou lá atrás, na quarta-feira, na terça-feira, que era para você ter feito e você não fez. E isso pode estar acabando com a sua fé em Cristo Jesus, porque você está matando a tua fé. Talvez o Espírito Santo está te ministrando algo que você tem que fazer já nessa semana. Olha que bênção. Ele já está te mostrando o caminho que você deve seguir nessa semana. Ele já está falando com você. E você vai sair daqui, vai falando, Senhor, nessa semana a minha fé não vai diminuir em Ti, Pai, porque eu vou continuar fazendo a Tua obra.
nessa semana, Pai, se eu estava próximo de chegar desse grão de mostarda, Deus, na semana passada, e por eu não ter feito a tua obra, por eu não ter continuado na tua presença, fazendo o que o Senhor queria, ela diminuiu. Essa semana que vai vir, em nome de Jesus, eu vou fazer a tua vontade, e na próxima eu vou estar mais próximo desse grão de mostarda, e na próxima eu vou estar mais próximo, e cada vez mais a minha fé vai aumentar em ti, porque eu não vou deixar de fazer a tua vontade, fazer o teu querer, fazer a tua obra. E todas as vezes que eu estiver aumentando a minha fé, eu creio em nome de Jesus que eu vou chegar nessa medida mágica do grão de mostarda, e as coisas vão acontecer, o impossível vai acontecer na minha vida. Não é da noite para o dia, pode ser sim, pode. Deus pode fazer na hora que Ele quiser. Mas quanto mais nós tivermos fé nele, maior a possibilidade do impossível acontecer na sua vida. Quanto mais focado no Senhor Jesus Cristo, quanto mais dele tiver em você, mais é a possibilidade, maior a possibilidade do impossível acontecer na sua vida. Porque quem tem fé, nada é impossível para ele. É necessário que a gente consiga atingir o céu. É necessário que a palavra de Deus diz que tudo que terá sido ligado no céu será ligado na terra. Então primeiro tem que estar ligado lá. E como que a gente liga lá? Com a nossa fé, mas com pouca fé? Não, com fé alta. Uma fé alta para entrar no reino de Deus. Não é, eu acredito. Você tem que saber que Ele existe. Você não tem simplesmente acreditar. Acreditar, qualquer um acredita. Crer, até os demônios creem. Você tem que saber. Existe uma grande diferença entre acreditar e saber quem é Deus. Saiba quem é Deus. Esteja mais próximo dEle, em nome de Jesus. Que a gente possa estar mais próximo dEle todos os dias. Parece que o culto é aquele momento de êxtase de fé, aquele pico máximo de fé, e você sai daqui, meu Deus, essa semana vai ser abençoada, mas você deixa sua fé sair, em nome de Jesus, não deixe ela ir embora. Faça a obra de Deus e viva o impossível dele na sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos e ore junto comigo. A sua oração neste momento vai ser: Pai, não deixe a minha fé sair de perto de mim, que eu possa manter ela comigo e cada vez maior. Ore dessa forma, não ore de outra forma. Fala, não ore de Pai, o que eu vou fazer? Fala, Pai, deixa eu permanecer. Deixa eu permanecer contigo, Pai. Me força, me mostre. E fala, Senhor, eu quero continuar. Mas vai para o lado B, Senhor. Quando eu pensar em ir para o lado B, me joga para o lado certo, Pai. Mude minha forma de pensar, que ela não seja a minha, mas que ela seja do Senhor. Que quando ela for do Senhor, eu estou mais perto de Ti. Em nome de Jesus, que a sua oração seja voltada para isso nessa noite. Você possa orar juntamente comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, neste momento, Pai, estamos aqui, Senhor, onde o Senhor ministrou no meu coração a importância de manter a nossa fé viva em Ti, Pai. Senhor, o Senhor me mostrou, Pai, o quão valioso é permanecer na Tua presença. Não é simplesmente um culto, não é simplesmente vir para a igreja, é estar presente em Ti, Pai. Em nome de Jesus, que eu possa permanecer todos os dias da minha vida, fazendo a Tua vontade, fazendo a Tua obra, Senhor. Assim como Abraão lá atrás foi colocado à prova, onde o Senhor pediu o filho dele, e ele falou, sim, eu dou, e pronto, e ele foi e deu. E quando ele ia dar, o Senhor falou, não, porque o Senhor entendeu a fé que ele tinha no Senhor. Que todas as vezes que o Senhor colocar a minha prova em Ti, Pai, eu possa estar centrado, que eu vou conseguir passar nessa prova, ó Deus. Que não há obstáculos que vão impedir de eu ser justificado por Ti, Pai, em nome de Jesus. Deus, que a nossa fé no Senhor jamais seja abalada. Sabemos que as dificuldades vão vir, que as circunstâncias vão vir, e que muitas vezes teremos medo de fazer a Tua vontade, Pai. Porque às vezes a Tua vontade talvez está maior e além do que os nossos olhos conseguem enxergar. E eu peço que a gente possa enxergar com os Teus olhos e ir seguir à frente, Pai, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, que a Tua igreja permaneça. Que a Tua igreja permaneça no Senhor, Pai. Muitos, Pai, o amor de muitos se esfriará, Pai. Mas quando eu falo amor de muitos, eu entendo que não são todos. E que aqueles que estão aqui permaneçam em Ti, Pai. No amor eterno no Senhor, fazendo a Tua vontade e o Teu querer, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Toma nas Tuas mãos esta igreja, Pai. Todos que aqui que escutaram a Tua palavra. Que a gente possa fazer a Tua vontade, as Tuas obras. E manter a nossa fé viva dentro do nosso coração em Ti, Pai. Em
nome de Jesus. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos. Eu sou tuas mãos moldam meu viver. Eu sou barro, tu és oleiro. Decidi não me esconder de ti. E expor tudo que há em mim. Eu estou aqui. Vem tocar em mim. Volta ao meu viver. Compra o teu querer. Eu estou aqui. Vem tocar em mim. Molda o meu viver. Compra o teu querer. Tu és oleiro, decidi não me esconder de ti. Vim expor tudo que há em mim. Eu estou aqui. Vem tocar em mim. Molda o meu viver. Cumpra o teu querer. Eu estou aqui. Vem, Senhor. Vem tocar, Vem tocar, Senhor. em Peça pra Ele tocar na tua vida nessa noite. Molda o meu Aleluia. viver. Cumpra o teu querer. Aleluia. 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 A esperança Aleluia. para aquele que crê. Para quem crê. A esperança. Quantos creem? Quantos creem? Levanta as mãos e adora ao Senhor. Essa é a hora que Deus vai fazer. Tudo novo. Ele vai fazer. Ele vai fazer. A esperança Para aquele entre na atmosfera do Senhor. Abra os teus olhos espirituais, olhe para o Senhor. Peça para Ele tocar na tua vida. tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo se fará.
cremos em Ti, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. Aleluia. A esperança, aleluia. Para aquele que a esperança para quem crê. A esperança para quem se humilha na presença do Senhor. Irmão, irmã, quer um conselho? Se o conselho fosse bom, vendia, né? Mas o conselho do Senhor é bom. O conselho do Senhor é bom. Sabe o que Ele quer de você? Se humilhe hoje, meu filho, na minha presença. Abra o teu coração, aceita a minha vontade. Exerça a fé com obras. As suas obras em mim justificam a tua fé em mim. Aleluia. Mova ao monte do seu eu de lugar nessa noite. O que você está fazendo? Que você está perdendo tempo com os olhos abertos e não está clamando ao Senhor mais um pouco, aproveitando os últimos momentos para quebrantar o teu coração? O que você está fazendo nesse lugar se não é para se quebrantar na presença do Senhor? O que você está fazendo nesse lugar se você não está lamentando, chorando, pedindo a Deus estratégia? O que você está fazendo, querida? Querido, o Senhor quer tocar no teu coração, abra Ele. Tem pessoas morrendo porque não abrem o coração. Quero te dar esse momento final para você abrir o teu coração para Deus. Nós lamentamos, irmãos, os que se perdem, mas que nós podemos fazer se a pessoa fecha o coração para Deus, fecha o coração para a liderança, fecha o coração para a voz daqueles que são usados por Deus aqui na frente? Aproveita esse momento final, fala um pouco com o Senhor. Nós estamos nos últimos cultos do ano. Ainda vem as festas para reduzir ainda mais. Você vai esperar até quando? Até morrer? Pode ser tarde demais. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nos redimimos diante da Tua presença. Porque às vezes ouvimos a Tua voz, ouvimos uma palavra como essa e deixamos cair no chão, deixamos morrer por não crermos. Ou porque confiamos na nossa sabedoria, no nosso entendimento, Senhor, naquilo que nós achamos que é certo, Senhor, onde nós devemos confiar no Senhor. Quando o Senhor manda parar, como foi mencionado nessa noite, nós andamos porque confiamos na nossa inteligência, na nossa mentalidade, Senhor. Nos perdoa o teu filho, a tua filha, Senhor, nessa noite. Ó Deus, e que em nome de Jesus essa palavra gere transformação, ó Deus. Possamos pegar tudo isso que foi ministrado e fazer algo com isso. Colocar em prática, Senhor, na nossa vida, com os demais, na nossa igreja, na nossa família. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Assim como em Abraão, se apenasmente ele ouvisse que ele seria o pai da fé, e ele não tivesse apresentado fé suficiente para imolar o filho dele naquele altar, nada valeria, ele não seria o pai da fé. Mas o Senhor, Pai, conta com pessoas que têm disposição daqueles que querem e que confiam na Tua palavra. Abraão sabia que se cortasse o pescoço de seu filho, o Senhor é fiel e daria vida novamente àquele menino, Senhor. Assim em nossas vidas, Senhor, assim na vida dos Teus filhos, possamos confiar em Ti, Deus, que o Senhor está no controle, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você possa nessa noite aplaudir ao Senhor e louvar o nome dEle, agradecer a Ele pela palavra dEle, pela presença dEle. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu quero que você sente só por um instante. Quero só reforçar os avisos. Muito breve, palavra poderosa como essa. Você viu, eu não sabia o que o Alan ia ministrar e falei que eu cheguei aqui pedindo para Deus: Senhor, o que está acontecendo comigo, Deus? Porque às vezes, irmãos, não é que pecamos ou erramos, mas deixamos cair